Vamos lá, começando então. A gente tem um padrão aqui, Gustavo, de começar sempre em ponto, né? Porque em respeito aos que vêm, né? No horário, e para também a gente não se estender muito, tá? Bom, pessoal, boa noite aí aos presentes, tá? Bom, para quem não me conhece, eu conheço aqui algumas pessoas, são aluno da academia, né? A Evelyn, o Alan, eu não sei se eu conheço, Gustavo, Gustavo Rocha, a Evelyn Yuri, pronto. Acho que é só a Evelyn mesmo. E, bom, meu nome é Felipe Kakimoto, né? Eu sou analista do TRT da segunda região aqui em São Paulo e eu sou fundador aqui da Academia da Prática Trabalhista, né? Que é uma escola aqui voltada, né, a fornecer conteúdo técnico, né, para os advogados que estão começando na área principalmente, tá? E a academia ela está promovendo essa masterclass hoje aqui aos interessados, né, ao pessoal que está começando aí na carreira principalmente e que não estejam tão no início, mas estão querendo agora dar um passo maior, né, em iniciar aí o próprio escritório de advocacia, né, ou aprender, né, algumas noções sobre como desenvolvê-lo melhor, né, dar um passo maior, né, com ele, né. E essa masterclass aqui, a gente, na próxima semana, né, a gente comunicou que na próxima semana a gente vai estar lançando um módulo na academia específico sobre gestão de escritório de advocacia, e a gente não poderia fazer isso, né, sem fazer um evento de lançamento para que vocês conheçam o Gustavo, que é o professor que vai dar aula para vocês lá, todas ao vivo, e conhecer também todo o conteúdo que ele vai passar para vocês lá, né, conteúdos que envolvem noções sobre gestão, financeiro, né, Gustavo, marketing, enfim. Gustavo, eu ia te apresentar aqui, mas seu currículo é muito grande, eu ia passar o maior tempinho aqui te apresentando, então eu vou deixar você muito à vontade para você se apresentar da melhor forma que você achar, né? Eu só queria comentar uma coisa, né? Porque a gente estava até como dando tempo para o pessoal entrar também, né? Mais umas noções que eu achei interessante comentar aqui com vocês, né? Eu há pouco tempo, né? Viu, Gustavo? Eu estava pesquisando algumas estatísticas, né? Que envolvem essas questões da atuação, né? Na advocacia, tudo, né? E assim, um dado que eu já sabia, né, é que hoje a gente tem mais de 1 milhão de advogados, né, inscritos, né, na OAB, né, eu não sei exatamente o número, mas é mais de 1 milhão, e tem Estamos bastante, chegando perto de 1,3 milhões. 1,3. Então, é muita coisa, né? E dentro de uma pesquisa, eu não sei se você conhece, teve uma agência chamada Agência Javali, né, ela é especializada em marketing jurídico, né, para escritório de advocacia, e ela divulgou lá na plataforma dela, né, uma pesquisa feita pela Datafolha, né, falando sobre enfim, sobre alguns dados, né, de advogados, né, e um deles que eu vi que me surpreendeu, né, 2/3 desse número todo de advogados, eles atuam, né, de forma autônoma, ou seja, fora de empresa, fora de escritório, né, e apenas 1/3 estão ali ainda em escritórios, né, estão em órgãos públicos, né, departamento jurídico de empresa, tudo mais. E a nossa área trabalhista aqui, que né, é o foco da academia e vai ser o foco das aulas também que a gente vai dar, ela é a segunda maior área de atuação. Eu achei que fosse até a primeira, mas não é a segunda, né? Está perdendo para família e sucessões, né? Que também não é para mim também não espanta muito, né? E, enfim, né? E dentro dessa pesquisa também falaram um pouco sobre a questão de tecnologia, né? O uso de software para gerenciamento de processos e tudo mais, né? E aí realmente não deve ser uma novidade para você. A grande minoria ainda usa, né? Esses softwares, né? Gestão de processos, inteligência artificial, modelos estatísticos de geometria, que são questões importantes mesmo para a gestão, né? De escritório, gestão de processos, né? De tudo isso, né? Então, achei bem interessante essas pesquisas, né, e quis trazer, né, mais como uma noção inicial porque tudo isso, inclusive, que você vai abordar nas suas aulas, né, que a gente conversou aqui bastante, então acho que vai agregar bastante. Gustavo, eu vou deixar a palavra com você, tá, vou estar aqui, qualquer coisa me chame, tá, e no final eu volto para a gente dar uma palavrinha aqui, e a gente abre também para perguntas para o pessoal também, fica à vontade, tá bom? Claro. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, o Felipe me apresentou brevemente, então eu me chamo Gustavo Rocha, e a ideia dessa nossa masterclass aqui é fazer uma conversa para entender um pouco também das necessidades que vocês vão tendo ao longo do intercâmbio. Também é importante, nessa masterclass, passar para vocês um briefing, né, um início, até porque nós vamos ter aí uma hora e pouco de conversa, não tem como em 1 hora passar todo esse conteúdo que nós vamos abordar depois nas aulas.
Mas a ideia, como bem colocou o Felipe, é falar para um público que está começando. Então, eu não vou vir aqui, por exemplo, vamos pegar o tema talvez mais complexo ou mais grego que o Felipe falou até agora, que é a inteligência artificial. Eu não vou vir aqui falar sobre a inteligência em si. Se alguém precisar ver um exemplo, saber como funciona, eu vou dedicar 1 minuto, 2, 5 para falar sobre isso, e é isso. A nossa ideia é trazer para vocês um conteúdo que vocês possam levar para casa, um conteúdo que vocês possam aplicar amanhã, um conteúdo que vocês possam efetivamente utilizar na prática. Vou rapidamente aqui me apresentar. Então, o nome é Gustavo Rocha, eu por formação sou advogado, eu já não advogo há 15 anos, porque eu montei uma consultoria lastreada em gestão, tecnologia e marketing, e venho trabalhando também com implementação de Lei Geral de Proteção de Dados há mais ou menos 2 anos, para 3 já. E nesse sentido, o projeto que nós vamos conversar aqui, esta aula, né, que depois vai virar um curso, digamos assim, ela tem como premissa a ideia de construção de um escritório de advocacia. Então, você que está nos assistindo, ou que vai nos assistir, e depois chegar e dizer, olha, eu tenho muito interesse em entender como é que eu posso gerir o meu escritório de advocacia, como é que eu posso montar o meu escritório de advocacia. Esta aula é para você. Eu tenho muito interesse em saber como é que eu posso organizar minimamente a gestão do meu escritório. É para você. Eu não tenho ideia, Gustavo, se eu faço um escritório. Aliás, essa dúvida é recorrente. As pessoas voltam e me perguntam. Eu não tenho ideia se eu arranjo um sócio, se eu abro um escritório sozinho, a sociedade unipessoal, que é permitido dentro da advocacia. Depois que eu monto a sociedade, eu não tenho ideia do que eu vou pagar de impostos. Eu não tenho ideia, muitas vezes, de que forma eu vou me organizar para que isso aconteça. E nem quando eu contratar, se a melhor forma é botar a pessoa como associado, sócio de serviço, e assim por diante. Nós vamos tocar nesses assuntos também. Na parte de tecnologia, nós vamos adentrar outros pontos. Então, algo que nós conversamos, eu e o Felipe, bastante, foi para trazer para vocês uma premissa de não ficar falando sobre, eu poderia trazer aqui, por exemplo, softwares grandes, aplicar para vocês altas automações, e aí quando vocês chegassem à hora de, adorei, quanto é que isso custa? Está completamente fora do que eu posso pagar. Então não tem nexo, na verdade, fazer algo que vocês não possam utilizar. Portanto, na parte de tecnologia, eu vou abordar com vocês desde tu não ter um software. Então, nós vamos falar aqui sobre como se organizar, como gerir o escritório sem ter um software jurídico. E quando abordarmos o software jurídico, e aí eu vou conversar com quem vai participar depois do curso, eu vou trazer para vocês, bem dedicado, bem personalizado, nós vamos conversar sobre aquilo que é viável para vocês. Então, se formos abordar software de uma forma mais direta, vai ser um software pequeno, um software viável, um software que vocês podem começar a utilizar. Nesta mesma linha de raciocínio, nós teremos uma aula dedicada à questão do marketing. E aí vem aquela questão, mas o advogado tem um monte de barreiras, o advogado isso, o advogado aquilo. Sim, existem algumas questões que vocês, como advogados, não podem, porque são infrações éticas. Mas dá para fazer um verdadeiro universo de situações, mas um universo grande mesmo, de possibilidades dentro do Código de Ética. E é isso que nós vamos abordar. E para finalizar estas aulas que nós vamos fazer aqui nas próximas semanas, nós teremos 2 momentos. Um momento com um convidado, que inclusive é um cliente meu, que vai falar para vocês sobre a prática de um escritório trabalhista no dia a dia. E, por fim, um plano de negócios para vocês. O que é isso? Nós vamos ter uma aula dedicada a montar, literalmente, dentro dos projetos de vocês, pontos, ou conforme o tamanho, conforme a possibilidade, mais pontos, para que vocês possam sair e aplicar tudo isso na prática. Então, eu fiz um pequeno resumo, na verdade, até agora, do que nós vamos dispor ali na frente, de disciplinas e de situações neste curso. Voltando para a minha apresentação breve, então, já não estou advogando há 15 anos, mas estou bastante atualizado com tudo que acontece em diversas áreas, por ter de clientes no Brasil inteiro, de uma forma diversificada na consultoria. Por formação, leciono ativamente na pós-graduação já há muitos anos, gosto muito de lecionar, e venho trabalhando de uma forma prática, tanto na área
trabalhista com clientes, previdenciário também com clientes e docência, e na parte também de tecnologia muito forte, e faço parte de diversas comissões da OAB, se eu for abrir currículo aí, tu vai longe. Mas a ideia, na verdade, não é falar sobre o Gustavo, a ideia é falar para o que pode ser útil para vocês. Então, o que eu me programei, digamos assim, para essa nossa Masterclass de hoje? A gente poder conversar um pouco sobre cada ponto, ou pelo menos alguns pontos, que eu vou abordar no curso de uma forma mais completa, e trazer para vocês alguns insights para instigar vocês e já aguçar vocês as necessidades que vocês terão e assim por diante. Vamos lá, então. Eu quero deixar claro que, apesar de a gente deixar as perguntas para o final, tem um ponto que eu gostaria, agora no início, se for possível, já que a nossa turma está um pouco menor, se vocês quiserem falar, não tem nenhum problema, se quiserem, podem botar no chat aqui um comentário breve sobre a situação atual. Então, por exemplo, os colegas vão dizer, eu sou estudante, me formei faz pouco, tenho escritório próprio, trabalho para alguém, só para que eu possa ter uma noção e quando eu for utilizar os exemplos, eu poder direcionar para vocês. Então, fica bem mais fácil para quem está falando, se vocês puderem me ajudar a entender melhor vocês e, com isso, fazer uma entrega melhor. Tá? Então, podem colocar no chat. Se alguém quiser falar, fica bem à vontade, não tem nenhum problema. A ideia é conhecê-los um pouco melhor e a gente poder avançar aí no conteúdo. Alguém gostaria de se manifestar? Não sei. Ninguém? Oi, Gustavo, tudo bem? Posso falar? Claro, à vontade. Eu fui pegar uma água, eu perdi um pouquinho do que era para falar, mas basicamente é para me apresentar, falar se eu tenho escritório, se eu trabalho com alguém, certo? Isso, para que eu possa ter uma noção e a gente possa evoluir de uma forma mais personalizada. Uhum. Então, eu tenho um escritório aqui em Londrina, faz 1 ano e pouco, 2 anos, na verdade. Eu tenho um sócio, ele trabalha mais com a parte civil, com a parte de família, contratos, e eu atuo mais na parte trabalhista empresarial. Então, a gente tem esse escritório bem alinhado, mas basicamente a gente está bem no início ainda, principalmente nessa parte de gestão, a gente está aprendendo bastante com os nossos erros, né? Bastante com a prática, então é basicamente isso. Não sei se eu respondi tudo o que precisava. Perfeito. A questão de trabalhar dentro do universo empresarial são desafios diferentes, né? Daquele universo da pessoa física. Os desafios do universo empresarial, eles nos remontam também a situações pontuais em que o universo empresarial está mudando. E pós-pandemia, mais ainda. Nós tivemos algumas situações históricas, e até traçando paralelos mais antigos, digamos assim, no universo empresarial trabalhista e também não trabalhista, mas uma parte trabalhista, que é o que nos impacta aqui. Nós tivemos muito no passado a ideia de, primeiro, relatórios, né, que é uma coisa que todo mundo acaba, de uma forma ou outra, tendo que fornecer. Depois nós começamos a entender que relatórios, dependendo do tamanho da empresa que tu atende, já não é o que ele quer. Ele quer o quê? Que tu lance no sistema dele, porque ele também evoluiu, né? Os departamentos jurídicos de empresa também evoluíram, também construíram algo melhor e algo mais forte e começaram a se controlar de uma forma mais dedicada. Eu trabalho também para departamentos jurídicos e tenho dito, posso afirmar para vocês que eles vêm se profissionalizando cada vez mais. E de outro lado, nós temos a situação da advocacia como um todo para o negócio. Então, o que é muito comum, né? Nesse ramo assim que a Evelyn está trazendo? Dentro da parte, traçando paralelos, então, de gestão, tecnologia e marketing, resumidamente, na parte de gestão, a parte organizacional interna dá para criar vários indicadores, eu vou citar alguns exemplos durante as aulas para que vocês possam evoluir com isso, mas dá para criar vários indicadores específicos para trazer um resultado melhor para a empresa, principalmente pensando de forma estratégica e não de forma a entregar os dados. O que eu quero dizer com isso? Quantas e quantas vezes a gente chega e diz assim, a empresa quer saber quantas audiências eu tive nos últimos 30 dias. Isso é um dado. Quantas audiências de instrução, quantas audiências eu tive de conciliação, quantas audiências foram una, quantas audiências tiveram, por exemplo, a inquirição prévia de testemunhas. Esse tipo de dado já começou a ficar mais refinado. Ele começa a se tornar um pouco mais inteligente.
Depois, tu vai ter um outro tipo de dado que pode fazer muita diferença, que é o dado que a maioria dos escritórios não utiliza. Eu vou te dar um exemplo. Quantos escritórios de advocacia vocês conhecem, por exemplo, que tratam com efetividade a questão do preposto e das testemunhas? O que eu quero dizer com isso? Existem muitos escritórios que tem lá, botam no seu software ou botam nos seus controles quem são os prepostos, quem são as testemunhas, mas não cruzam esses dados. E às vezes nós estamos tendo testemunhas que estão fazendo prova em diversos processos diferentes e nós não estamos fazendo nenhuma contradita. Nós temos situações, às vezes, de prepostos nossos, da empresa, né, que nós atuamos, que estão literalmente fazendo a gente perder os processos e a gente não reporta isso. Nós não somos, muitas vezes, por termos uma formação contenciosa nas faculdades, não somos estratégicos. E isto nós vamos ter que destrinchar na parte de gestão, que é onde a gente cria os indicadores, a gente pensa os nossos fluxos, a gente repensa a nossa forma de trabalhar. A gente tem que criar, nesse setor empresarial, temos que criar também a possibilidade de monitorar o que nós estamos entregando para a empresa, para poder avaliar se a empresa nos é lucrativa. Eu já tive clientes meus que nós demitimos empresas. Por quê? Porque se ela não for lucrativa para o teu negócio, tu não tem por que trabalhar para ela. Ah, mas Deus o livre, imagina só, porque eu vou demitir um cliente. Vai. E existe muito cliente no mercado. Porque existe 1,3 praticamente milhões de advogados no Brasil. Agora, advogados com A maiúsculo não é a maioria. A verdade é, advogados que estão pensando o seu próprio negócio, que estão fazendo uma entrega diferente do seu próprio negócio, não é a maioria. Então, nós temos que repensar isso. E também temos que abordar, neste quesito de pessoa jurídica, as estratégias de marketing. Quando a gente fala de estratégias de marketing, nós temos que pensar desde a captação pura, né, as nossas redes sociais, a nossa forma de abordagem, o que nós podemos, devemos falar nas redes, o que o provimento 205 do ano passado nos trouxe de novidade. Então, nós temos que trabalhar um contexto de uma forma um pouco mais detalhada para poder fazer exemplos. Obviamente, por eu estar dentro de um ambiente de escola, eu vou procurar sempre trazer exemplos dos dois lados, pessoa jurídica e pessoa física. Aqui, respondendo então para a Evelyn, eu fui mais para a pessoa jurídica, mas dá para fazer os mesmos exemplos da pessoa física. É importante, portanto, essa conversa, e agradeço a Evelyn por ter tomado a dianteira, do pessoal falar, né, de vocês procurarem interagir, seja agora, nesta aula aqui aberta, para que a gente possa conversar, seja depois, quando a gente formar a turma, para que a gente possa efetivamente fazer trocas. Porque quanto mais vocês abrirem o coração, como eu costumo brincar, mais eu consigo entregar para vocês, mais eu consigo detalhar, mais eu vou conseguir dar exemplos que são relevantes. Então, acaba sendo bastante produtivo a gente ter esta troca, né? O colega aqui, Lucas, colocou que ele é advogado trabalhista em Campinas, tem um escritório próprio e também presta serviço a outros escritórios. Tem 7 anos de OAB. Certo, Lucas? Agradeço. Só comenta conosco, se puder. Tu tá pelo lado do reclamante ou de reclamado? E é importante, neste caso aqui de vocês, às vezes entender também se vocês estão com outras áreas acessórias. A Evelyn colocou ali que também tem um lado civil. Essas áreas acessórias pode parecer assim, tá, mas o importante aqui é o trabalhista. É aquela velha história. Não existe como tu fazer a gestão do teu escritório se não pensar em gestão, tecnologia e marketing. Não existe como tu fazeres, na verdade, toda a situação estratégica do teu negócio se tu não estiver projetando ele para frente e olhando para trás para saber o que já aconteceu. Então, é perfeitamente nevrálgico que a gente sempre atue desta forma. O Lucas respondeu aqui para reclamante, fazendo um paralelo já para aproveitar, então, a tua abordagem, Lucas, para reclamante já muda um pouco. Enquanto de um lado nós temos dentro da empresa, né, nós temos uma situação de entrega de relatórios, de software próprio da empresa que nos exige cadastro e assim por diante, nós temos dentro do lado do reclamante uma outra visão. Nós temos no reclamante uma situação de que o próprio advogado, até mesmo o atendimento, é completamente diferente. O atendimento, por exemplo, da pessoa jurídica, tu tem uma situação de
O WhatsApp para a pessoa jurídica, ele é um meio de documentos, um meio de comunicação, às vezes um meio de pedido de coisas também. Já para o reclamante, já para quem trabalha pessoa física, praticamente se tornou, às vezes, uma única forma de comunicação. E o WhatsApp, na verdade, por mais que muitos elogiem, ele é um grande problema para a advocacia. Assim como as pessoas muitas vezes estão falando agora, né? Vocês podem buscar aí na internet, várias pessoas comentando sobre o metaverso, e procurem o que eu falo sobre isso. Eu basicamente bato em duas teclas. Uma, ele ainda é muito caro, porque um óculos decente custa R$ 1.500, então ele não é acessível para qualquer um. Começa por aí, é por isso que ele não se popularizou ainda, é por isso que ele não vingou ainda de uma forma mais forte, fora as questões de internet e outros pontos. Mas tem um segundo ponto aí que o pessoal não está se dando conta. Eu vejo escritório de advocacia dizendo que eu vou lançar meu escritório no metaverso, porque eu vou fazer isso. Aí eu faço aquela pergunta básica, tu quer lançar no metaverso, mas tu atende o teu cliente hoje? Tu responde todos os WhatsApp que chegam no teu escritório? Tu responde todos os e-mails? O metaverso vai ser mais um canal de comunicação. Então, se nós não estamos preparados para um canal de comunicação que já existe, para que se meter num canal que não existe ainda? Não é bom a gente aproveitar as hypes do momento, é bom a gente pensar no negócio como um todo. Entretanto, a gente tem que estar preparado. E uma das questões que eu gosto de trazer para os alunos, principalmente para aqueles que estão querendo buscar mais a gestão e a tecnologia, é compreender que a tecnologia ela é cega, ela é manca se não tiver gestão. Tecnologia não vai a lugar nenhum se não tiver gestão. E o marketing de vocês é pior ainda, porque o marketing sem gestão, ele não constrói uma relação com vocês. O que vocês têm de maior, não importa se é pessoa jurídica ou pessoa física, é o nome. Advogado, advogada, tem nome. Tem a sua marca associada ao seu nome. Se tu é advogado, colegas comentaram, disseram que ainda não, mas se tu é advogado, está empregado ainda, porque amanhã ou depois tu quer construir teu negócio, ou porque tu quer te aprimorar na seara trabalhista e por isso está vindo para essa nossa aula e depois, posteriormente, para o curso, é importante que tu tenha em mente, com clareza, de que a tua marca, o teu nome, mesmo hoje emprestado a uma outra marca, é o que te mantém e é a tua relevância. Nome é tudo para o advogado, para a advogada. Neste sentido, o nome, quando tu fala, eu sou um advogado trabalhista, tenha orgulho disso. Por mais que às vezes falem de vocês, por mais que às vezes tenha as mazelas que a própria sociedade muitas vezes traz. Quer dizer, o advogado que trabalha para reclamante, quantas e quantas, né? Lucas deve estar aí. Quantas e quantas vezes não foi taxado? Porque tu fica tirando dinheiro dos empresários. Aí o advogado que trabalha para a empresa, pois é, aqueles caras ficam andando com teses absurdas. Os dois lados têm o seu porquê. Os dois lados têm a sua busca incessante pela justiça. Então não é o certo e o errado, é aquilo que cada um defende. A advocacia é uma luta de paixões, e é neste campo que ela deve ficar, somente do ideal. Nós não devemos levar essas paixões para a vida. Nós não devemos levar essas lutas para a vida. Os clientes vão, o advogado fica. Os clientes vão, o juiz vai continuar lá. Os clientes vão, né? Em todos os sentidos, porque eles vêm e vão. E o serventuário vai continuar trabalhando. Nós temos que ter a dimensão do nosso papel, da nossa independência enquanto advogados. Isso faz muita diferença na construção e na relação que iremos criar. Aqui temos mais uma colega, a Tatiane, advogada trabalhista, fez o juramento agora há menos de um mês, parabéns, já acompanha o Felipe há mais tempo, né? E ela tem colegas com civil, penal e previdenciário. A área trabalhista como um todo e a área principalmente previdenciária, elas têm uma conexão muito forte. E isso é uma questão que a gente tem que levar em conta. Já a área civil e penal, obviamente, tem as suas divergências, mas elas podem ser complementares e do trabalhista ou para o trabalhista servirem, inclusive, para o marketing. Então, é bastante relevante que a gente faça esse tipo de pensar na maioria das vezes. Quem quiser depois também, se alguém quiser falar, fica à vontade, pode me interromper, não tem nenhum problema. Se alguém quiser comentar também algum ponto adicional no chat, fica bem à vontade.
que alguns colegas entraram depois. A ideia aqui é eu poder conhecer um pouquinho melhor as áreas que vocês estão atuando, para que a gente possa fazer alguns direcionamentos no conteúdo que vai ser apresentado. Nessa Boa premissa... noite, Gustavo. Boa noite, tudo bem, Alan? Tudo Pode bem? falar. Bom, eu sou advogado trabalhista, assim como o colega comentou, eu só faço reclamante, tá? Eu sou aqui de Francisco Beltrão, região sudoeste do Paraná. Perfeito. Eu tenho 13 anos já de profissão, passei por algumas empresas, escritórios de outros advogados, Uhum. e eu tenho meu escritório próprio há pouco tempo, na verdade, em torno de Sim. 2 anos, né? Com Uhum. mais 2 sócias nesse escritório. Cada uma tem sua área pré-determinada, né? Como eu comentei, eu faço os trabalhistas, mas só empregado. Mas nós ainda estamos numa fase de organização interna do escritório, né? E eu continuo pensando bastante na formatação desse negócio. Então, aí, vamos ouvir a propaganda de vocês, eu achei interessante e eu tenho interesse na questão na área de gestão desse escritório e preciso muito. Sim. Uma pergunta, já aproveitando, Alan, já que a tua dinâmica é nesse sentido, vocês hoje estão organizados, por exemplo, com algum sistema? Não, o que eu uso hoje, na verdade, há um bom tempo, é só o Jus Brasil, se é que dá para chamar Sim. de sistema, né? Um Mas meio sistema. ele tem um sistema. Não sei se tu usa o sistema que ele tem ou tu usa só os controles que ele oferece. Eu basicamente uso o controle dele, os O controles push. de intimação ali, É o push. basicamente, né? Não tem muito, não como um ESAG da vida, um AU, Sim. esse tipo de sistema. Isso a gente não tem ainda no escritório. Foi um levantamento até que o Felipe no início trouxe, né, de que a maioria não tem e a maioria são escritórios menores. Isso é um dado, inclusive, bem importante, que o pessoal às vezes não se dá conta, porque a gente vê muito a advocacia de grandes bancas que estão às vezes na mídia, que fazem um trabalho às vezes diferente, assim, assim, assado, e há muitos que olham isso acham, não, escritório que tenha, sei lá, 20 pessoas é o normal, quando na verdade não é. A grande maioria das bancas no Brasil não ultrapassa 5 pessoas. E a grande maioria delas, a grande maioria dos profissionais, eles são independentes. Não existem tantas bancas com muita gente como algumas pessoas pregam. Por isso que quando alguns softwares ou algum material que o pessoal quer trazer para a área jurídica, ele nicha para aquelas grandes, para aquele público-alvo muito grande, eles brigam muito entre si, acabam brigando muito entre na sua, né? Porque são poucas pessoas que estão naquele nível alto. A grande maioria está pulverizada realmente. E não é diferente, tá? Quando a gente pensa no mercado aí fora das empresas, né? Para quem atua no empresarial, tanto para atuar para o empresarial, quanto para quem atua do lado do reclamante. Porque nós temos que entender o mercado como um só. Então não é diferente para quem atua desse outro lado. Quem atua como reclamante, por exemplo, como vocês citaram, tem que estar atento às movimentações de mercado. Por quê? Porque nestas movimentações de mercado, tu vai encontrar daqui a pouco uma situação, olha, houve uma demissão em massa na empresa X, ou a empresa Y entrou em recuperação e está fazendo um movimento XYZ, e assim por diante. Então, se nós começarmos a identificar isto com clareza, começarmos a entender isto com clareza, nós começamos a perceber uma dinâmica melhor, né, para o nosso próprio negócio nas escolhas de marketing. Tá? Isso é um ponto bem relevante. Quanto a software, nós vamos ter na nossa aula, se não me engano, é a segunda aula, nós teremos uma noite dedicada a isso. Então, a ideia vai ser trazer para vocês o quê? Apresentar para vocês controles a partir de ferramentas gratuitas, porque existe como fazer controles com ferramentas gratuitas. Apresentar para vocês softwares de entrada, que são softwares que fazem gestão e tem um custo mensal de R$100, quer dizer, algo que é perfeitamente viável de ser pago dentro da advocacia. E se for o caso, dependendo de quem tiver e a forma que a gente tiver e o tempo que a gente tiver, nós vamos poder conversar também sobre softwares intermediários, que já tem uma mensalidade aí por volta de R$600, para vocês terem uma noção do que tem no mercado. Não é o nosso foco dentro desse nosso curso falar, por exemplo, de softwares top de linha, onde a mensalidade fica por volta de R$1.200. Não é o nosso interesse nesse momento,
Mas a ideia é trazer para vocês alguma coisa palpável, deixando claro que eu não pretendo, né? Até foi um debate que eu tive bem legal ali com o Felipe, não é a minha intenção trazer para vocês somente uma coisa expositiva. Tanto é que para hoje eu podia ter trazido slide, podia ter trazido um monte de coisa. A ideia hoje é fazer um grande bate-papo para vocês terem a oportunidade de me conhecer um pouco mais, fazer uma troca de informações ao vivo, para vocês verem o conhecimento e poderem, durante a aula, entender que eu vou tentar seguir a mesma dinâmica. Ou seja, eu vou trazer lá somente meu currículo, aquela coisa básica de apresentação, tópicos, e depois é prática. Depois a ideia é trazer para vocês, primeiro, os tipos de sociedade que existem, como vocês podem ser constituídos. Aí, por exemplo, o Alan pode, nessa aula, fazer qual questionamento? Será que a forma que eu e os meus sócios hoje relacionados é a melhor forma que existe? O Alan, será que fez um acordo de sócios? Será que o Alan está dividindo conforme o contrato social ou ele fez um acordo paralelo? Será que na hora dele dividir honorários, quando a gente for falar de financeiro, será que o Alan realmente está tirando todas as despesas? Ele faz um cálculo aberto, ele faz um cálculo fechado? Tudo isso eu consigo trazer para vocês de uma maneira prática, e é por isso que eu estou insistindo bastante que vocês participem. Porque quanto mais informações vocês me derem, mais respostas eu tenho que dar. Eu trabalho com consultoria há mais de 15 anos, na área da advocacia eu estou há mais de 20, e na área de tecnologia estou quase há 30. Então, domino bastante coisa para poder fazer uma troca com vocês. Não que eu seja o dono da verdade, longe disso, mas a ideia é poder passar um pouco da experiência que eu tenho para que vocês possam levar isso para o negócio de vocês. Óbvio que eu estou usando o Alan como exemplo porque ele falou que tinha sócios. Né? A questão toda de ter sócios, tá? E é um dos primeiros assuntos que nós vamos abordar na primeira aula, é a questão, a forma de constituição, sociedade simples, sociedade pessoal, a forma de imposto, um pouco sobre isso, trabalhar a figura do sócio, trabalhar a figura dos tipos de sociedade versus impostos, a questão principalmente das dúvidas que o pessoal tem, que é uma dúvida muito comum. Ah, eu quero ter um sócio, meu sócio tem só 10%. Então ele só tem 10%. Não, esse 10% lá na OAB, meus caros, já vou adiantar para vocês, não serve para nada. Porque a advocacia perante a lei, a tua responsabilidade é ilimitada. Então, se tiver 1% ou 99%, a responsabilidade é ilimitada perante o cliente. E outro fator, o que vale é o que tu vai negociar depois. Aí a gente pode fazer uma troca, né? Aqueles que tiverem interesse em me abrirem um pouco mais, a gente pode fazer uma troca. Ou seja, daqui a pouco o Alan, pô, me interessa ouvir um pouco mais sobre isso. Então eu vou ter que investigar um pouco mais. Qual é o tipo de sociedade? Qual é a forma que vocês acertaram? Como é que fica isso? As entradas são para tudo, que é o normal quando inicia um escritório. A maioria dos escritórios, quando começa, porque são amigos, porque se unem, porque foram colegas, ou porque às vezes tem uma relação de parentesco, eles começam construindo e fazem aquela coisa terrível. Já estou dizendo para vocês agora, terrível, que é dividir tudo igual. Aí tu vai dizer, mas Gustavo, que absurdo, dividir tudo igual é o certo. Não é. Não é. Se vocês pararem para pensar, sempre vai ter alguém que vai se sentir injustiçado. Então, a melhor forma para se trabalhar sobre este caso concreto é trabalhar o quê? É trabalhar, bom, as entradas por área serão rateadas da forma X. As despesas serão divididas ou rateadas ou percentuais na forma Y. Nós teremos a possibilidade de fazer por exemplo, eu gosto muito dessa técnica e vários clientes meus utilizam e gostam bastante, que é o seguinte, quem traz o cliente já ganha um diferencial só por ter trazido o cliente. E tu começar a construir, na verdade, uma forma de remuneração do sócio, percebam que eu não cheguei no colaborador ainda, estou falando do sócio. Construir uma forma de relação do sócio para que vocês tenham uma entrega mais perfeita, para que vocês possam ter uma entrega mais qualificativa, né? Qualitativa. Então, isso é bastante relevante no sentido de trabalho como um todo, tá? É bastante relevante nesse aspecto quando a gente fala de sociedade. A questão da sociedade também, quando a gente fala daí para o colaborador, a gente tem que levar para um outro patamar. Daqui a pouco vocês vão chegar, por exemplo, e vão dizer o seguinte, olha, eu tenho
Então, meu cachorro está me incomodando aqui hoje. Vou botar o fone. Quando vocês falam da questão da sociedade como um todo, e a gente fala para o colaborador agora, se é que alguns de vocês podem ou não ter colaboradores, mas amanhã ou depois tu pode ter aquela dúvida. Vou contratar uma secretária, vou contratar alguém para fazer tal e tal coisa. O que eu tenho que fazer nesse patamar? O que eu preciso construir nesse patamar? Tu vai ter algumas regras de negócio que são importantíssimas. Eu vejo muito profissional, muito mesmo, que quer empreender, quer montar o seu próprio negócio. Eu trabalhei uns bons tempos como empregado, está na hora de eu montar o meu escritório. Beleza. Monta o seu escritório e vai contratar um outro colega. Aí ele faz verdadeiras loucuras. Ele contrata o outro colega frio, né? Sem nenhum tipo de realidade. Ele contrata o outro colega, às vezes, como outra pessoa jurídica, monta a sociedade unipessoal e um presta conta para o outro. Outros contratam, que seria, né, o natural, digamos assim, como seletista, e existe a figura que muitos não gostam ou falam mal, ou uma série de outros fatores, que é a figura do associado. E a figura do associado ela pode ser utilizada de uma forma ampla, desde que tu siga algumas regras bem claras. Então é importante que isso é uma coisa que a gente vai esmiuçar um pouco mais, tá? Eu não quero adentrar aqui porque eu quero ainda falar de outros tópicos antes da gente finalizar essa aula de hoje, que hoje é uma ideia mais geral sobre o conteúdo, mas passando para vocês que nós vamos falar sobre isso de uma forma um pouco mais detalhada. Até porque o tempo voa, né? A gente começou às 7h30, já são 8h10 e eu comecei a falar um pouquinho sobre gestão. Vamos falar agora um pouquinho sobre tecnologia. Tecnologia, para a maioria dos advogados, pelo menos uma grande parcela deles, é grego. A grande maioria sabe o beabá, ou às vezes nem o beabá. A grande maioria não utiliza o seu smartphone de uma forma adequada, porque poderia controlar um monte de coisas pelo seu smartphone. A grande maioria não sabe que existem ferramentas gratuitas para que ele possa fazer uma série de questões. Vocês citaram agora há pouco aqui a utilização, por exemplo, do Jus Brasil, que é uma ferramenta muito boa, mas ela tem as suas limitações, até porque eles querem vender o software que eles têm lá dentro, eles querem vender, eu não sei o nome agora que eles usam, mas eles querem vender aqueles pacotes para te poder acessar os clientes, eles querem vender uma série de coisas. Então, a gente também tem pacotes, também tem serviço embutido. E tá aí uma coisa que o advogado, já pegando um ganchinho aí para o marketing, tá? Que o advogado tem que se dar conta. Ninguém trabalha de graça. Ninguém. Nem tu, advogado, trabalha de graça. Então, quando o cliente chega para ti e diz, eu não vou pagar consulta, o cliente chega para ti e diz, eu só vou pagar no final do processo, tu tem que te reinventar. Quando eu for falar com vocês um pouco sobre o financeiro, e também vamos falar um pouco sobre as políticas de cobrança dos escritórios de advocacia, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma advogada que é um escritório pequeno, são 3 pessoas, que é minha cliente, e que nós estamos montando atualmente, que é uma dos exemplos que eu quero trazer para vocês, uma regra, ela é advogada trabalhista, tá? E atua trabalhista e previdenciário. E ela quer fazer o quê? Ela diz, Gustavo, eu estou cansada de ter remuneração somente no final do processo. Eu cobro 20%, 25%, 30% no final do processo, mas eu não tenho aquela subsistência, eu preciso gerar uma forma de subsistência. Aí existe a questão do código de ética. Existe a questão do código de ética, que diz o seguinte, se tu cobrar uma mensalidade do cliente, isso é infração ética, porque seria uma forma de similaridade com consumo, né? Com uma relação comercial. Então, não pode. E aí tu tem como criar? Tem. Existem formas de tu colocar valores recebíveis no mês a mês, mesmo advogado trabalhista, desde que cumpra o código de ética. Eu vou dar algumas dicas depois para vocês também nas nossas aulas, mas é o artigo, que agora eu não vim aqui com o material do marketing, mas é um artigo que está lá, se não me falha a memória, no artigo 48 do Código de Ética, que deixa com clareza, por exemplo, a questão das perícias, a questão das compensações, que na área trabalhista existe muito, né? E nós vamos pincelar, mas aí sim bem en passant, como se diz, né? De uma forma bem sutil, eu vou pincelar tudo isso também com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque hoje em dia a advocacia acha, às vezes, que não precisa se preocupar com isso, e precisa.
precisa ter a noção de que isso está acontecendo e começar minimamente a pensar nos próprios dados do próprio escritório. Voltando para a questão de tecnologia, a questão do software. Tu não precisa ter um software para ser feliz, mas tu precisa ter controle para ser feliz. Hoje, por exemplo, eu não vou botar o nome de ninguém aqui, mas pensem para si mesmos. Hoje, se eu fizer as seguintes perguntas, tu consegue facilmente me responder? Quantos processos tu tem ativo? Quantos clientes tu tem? Isso é uma pergunta difícil. Muitos escritórios não sabem. Nem quantos processos, nem quantos clientes, nem quantos processos tiveram resultado positivo ou negativo. E piorando a pergunta, quantos processos do tipo tal tu teve resultado positivo ou negativo? Aí alguns de vocês vão olhar e vai dizer o seguinte: Gustavo, isso aí é para civilista ou para previdenciarista. Na área trabalhista eu não preciso disso. Eu entro com diversos pedidos e eu vou ganhar alguns e perder alguns. Eu acabo sempre tendo algum resultado positivo. E é aí que tu está enganado. Redondamente enganado. Por quê? Porque o bom advogado trabalhista, ele vai olhar para o processo e vai transformar um processo de 30 em 100 mil. E os 20% dele, que seria sobre 30, vai ser sobre 100. Por esta razão, quando nós pensamos estrategicamente o processo, quais são os nossos pedidos? O porquê que a gente não está ganhando aquele pedido, que já é uma espécie de jurimetria? O porquê que nós não estamos identificando ou não conseguimos fazer prova daquele pedido? E aí vocês citaram, colegas do Paraná, de repente colegas de outras regiões, cada estado tem uma particularidade. Cada estado tem a sua forma de entender o processo. Cada estado tem a sua valoração para a prova. Então, nós temos que deixar isso também claro. E aí o colega, né, como a Evelyn citou antes, mas eu trabalho para a empresa. Isso não me impacta. Impacta bastante. Porque as empresas cada vez mais se especializam em entender o processo. Não o processo na parte judicial, porque isso elas não estão nem aí. Agora, elas entendem o quanto aquilo impacta o resultado. A Evelyn pode ter dúvidas, não sei se tem, talvez já saiba, seja craque, eu estou aqui falando bobagem, mas se a Evelyn, por exemplo, não está estudando o que é contingência, o que é prognóstico, ou ela não sabe como montar isso, e ela não entendeu a importância disso para as empresas, está na hora da gente entender. Porque isso faz toda a diferença no ramo empresarial. As empresas cada vez mais querem que o advogado aprenda isso. Aquela história que a gente escolheu a faculdade de Direito porque não gostava de matemática, tem que acabar. A gente tem que gostar um pouco de matemática. Aliás, uma das 5 atribuições do advogado moderno, uma delas é finanças. E não é a finança em termos de complexidade, mas é entender a relação custo-benefício de um processo. Por exemplo, perguntando assim abertamente, será que alguém sabe o que é um orçamento na advocacia? E aí vocês vão dizer, mas não existe orçamento. Existe. Alguém saberia me dizer, por exemplo, qual é o seu custo atual? Não confundindo com o seu custo pessoal, porque quanto o Gustavo custa para ele mesmo é uma coisa. Quanto custa o Gustavo e o escritório como negócio é outra. E eu preciso entender essa divisão para poder entender se a minha advocacia é rentável. E a tecnologia, neste aspecto, ela é muito útil. Ela vem com uma força fantástica para nos ajudar a controlar. Mas aí eu vou ter que ter um software jurídico, vou ter que ter um software financeiro, vou ter que ter isso, vou ter que ter aquilo. E vocês vão ver que não. Claro, sem sistema nenhum, controlar isso vai ser bem mais difícil. Dá para abrir uma planilhazinha e lançar. Agora, se tu for para um software desses que eu estou falando de R$100 e poucos por mês, ele já tem esse financeiro. E ele já consegue te entregar uma gestão mais detalhada para que vocês possam ter um resultado mais efetivo. Então, quando a gente fala de tecnologia, nós estamos falando além da tecnologia básica, que é controlar prazo, audiência. É importante controlar prazo e audiência? Claro que é. É importante não perder prazo, nem perder audiência. Agora, na seara trabalhista, onde boa parte do processo tu ganha na audiência, onde atualmente nós temos, né, pós-pandemia, vamos chamar assim, ou no período da pandemia para cá, nós tivemos vertiginosamente a virtualização do judiciário e, com isso, a virtualização das audiências, quer sejam
de conciliação, quer sejam de instrução, nós começamos a ter o quê? O advogado teve que começar a entender mais de luz. Perdão. O advogado teve que começar a entender melhor que a posição dele, a forma que ele fala, os fones de ouvido, a interferência que isso pode dar e uma série de outros fatores começaram a fazer diferença. Ele tem que entender melhor da ferramenta que ele usa, o Zoom, o Webex, o Teams e assim por diante. Então, o advogado não pode mais dizer tecnologia eu não quero, tecnologia fica para depois, tecnologia não me importa, porque a tecnologia começou a imiscuir naquilo que é a profissão dele. Porque parte, deixa bem claro isso, parte da profissão do advogado é o processo. É a tecnologia e o processo. Parte da profissão do advogado. Tem muito advogado, principalmente quem está no início da carreira, que tu pergunta assim, tu é advogado e tu faz o quê? E ele, óbvio, eu peticiono. Porque isso é atividade privativa do advogado. É isso que é advogar? Não. Advogar é atender às mazelas do cliente. Advogar é responder para a ideia de justiça. Advogar é fazer uma entrega de uma profissão que é de meio e que está na Constituição Federal deixando bem claro que é para administrar a justiça. Isso é advogar. Advogar não é fazer processo. Não menosprezem uma profissão tão bonita como a advocacia dizendo que vocês fazem processo. O processo é uma das facetas da advocacia. E talvez nem seja a mais lucrativa. Dentro da seara, por exemplo, trabalhista, uma das possibilidades que surgiu com a famosa reforma foi o quê? Foi arbitragem. Foi mediação. Foi um incentivo ainda maior do que já existia antes para a conciliação. Então, o advogado que se posiciona na ideia de eu quero resolver o processo, mas eu não vou dar prejuízo para o meu cliente. Eu quero resolver o processo, mas eu vou fazer uma entrega diferenciada para o meu cliente. E aí, quando vocês tiverem alguma dúvida sobre isso na prática, aproveitem lá, acho que vai ser a 4ª aula, se não me falha a memória, ali em abril, aproveitem e conversem com o Dr. Iboti, que vai apresentar isso para vocês. Porque ele vai dar casos práticos para vocês da seara trabalhista, dizendo o como ele faz para ter esse tipo de resultado. E isso é muito importante, vocês ouvirem alguém que já está com anos de estrada, dizendo para vocês na prática como é que ele vem modificando os resultados da vida dele, né? Dos processos dele. Talvez até trazendo alguns exemplos práticos para que vocês possam se inspirar. Da mesma forma, é importante que a gente tenha na nossa visão de negócio o que a gente quer com esse negócio. Eu tenho um escritório com 2, 3 áreas. E aí nós vamos entrar agora já na ideia de marketing. Eu tenho um escritório com 2, 3 áreas. Tá, onde é que tu quer chegar com isso? Eu quero ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é resposta. Ganhar dinheiro é consequência. O que tu quer? Sabe, eu não sei o quanto vocês permeiam esse universo, né, de startups, e universo de... Principalmente o universo das startups e o universo de quem está começando a empreender. E uma das coisas que muito me chama a atenção nesse universo são as siglas que eles usam, na maioria são siglas em inglês, e que eles trazem algumas coisas muito interessantes. Como, por exemplo, quando vocês falam, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter um resultado, o que uma startup é construída? Qual é o princípio básico da startup? Ela tem que ser alavancada, direcionada para resolver alguma dor, para resolver algum problema. Então, a pergunta que eu faço para vocês nesse mesmo sentido é: qual é a dor que vocês resolvem hoje? Aí vocês podem me dizer: Gustavo, eu resolvo a dor do meu cliente, porque eu ingresso com demandas ou tento buscar na justiça o direito dele. Isso não é resolver a dor. Por trás daquela vida que ele está tendo, por trás daquilo que ele tem, existe uma história. Existe aquilo que a gente chama hoje, mais modernamente, de jornada. Então, existe, na verdade, por trás daquela história toda, daquela pessoa, não é somente um direito processual ou um direito jurídico. Existe ali uma psicóloga, existe ali uma questão psicológica, existe ali uma questão estratégica dele. E não pensem que é só para o lado do reclamante. Da reclamada também. A Evelyn provavelmente pode nos contar isso, dizendo o seguinte:
Quantas vezes uma empresa, às vezes, não toma decisões baseadas em sentimentos? Ela chega lá e diz assim, não, aquele ali eu quero que ele passe fome. Eu não vou pagar ele até o último centavo, só quando ele ganhar tudo, e depois de Brasília eu não faço acordo nem por nada desse mundo. Quando isso acontece, tu não está sendo racional. A Evelyn, como advogada, pode chegar e dizer o seguinte, olha, empresa X, na verdade, esse processo sendo pago agora num acordo tal, é muito mais benéfico do que esse processo correr mais 3, 4 anos e nós pagarmos daqui a pouco 2 ou 3 vezes. E aí o gestor da carteira vai dizer para ela assim, mas aquele filho da mãe eu quero só pagar daqui a 5 anos. Ele está pensando racionalmente? Não. Ele está sendo emotivo. Exatamente como muitos reclamantes também o são. Eu vou botar no pau aquela empresa. Por que ele diz isso? Porque ele saiu de lá com algo, na verdade, psicologicamente afetado por situações que aconteceram lá dentro. Eu não sei se vocês estão a par desse movimento que está acontecendo hoje. Se vocês procurarem isso no LinkedIn, vocês vão achar com bastante facilidade que hoje é um movimento muito forte. Eu conheço até algumas pessoas que têm falado sobre isso, e é um tema relevantíssimo na seara empresarial e também na seara da pessoa física, que se chama a demissão humanizada. A ideia de demissão humanizada é para quê? É para que as pessoas possam, ao sair, né, de uma empresa, a empresa se preocupe com a recolocação daquela pessoa e também a pessoa possa se sentir melhor, né? Realmente numa situação de que aquilo foi um fato. Tu não serve mais para os propósitos que nós estamos desenvolvendo, mas tu serve para outros propósitos. Eu tive a oportunidade em dois escritórios de advocacia que eu prestei consultoria, eu tive a oportunidade de participar de demissões nesse formato, com um encaminhamento, inclusive, a pessoa sendo demitida e sendo encaminhada ao setor de recolocação no mercado. Quer dizer, uma ideia completamente diversa do que a gente vê normalmente dentro das empresas. Aí tu vai dizer, é só grandes bancas que fazem isso, ou isso é de núcleos super específicos. Hoje isso está mais difundido. Porque as pessoas se deram conta de que quando tu procede num formato assim, o outro lado, às vezes, repensa se o que ele está buscando de direito realmente precisa ser buscado. O outro lado repensa, muitas vezes, se toda aquela mágoa é necessária. O outro lado estaria, mesmo numa demanda trabalhista, mais suscetível a fazer um acordo. Então, fica a dica tanto para quem trabalha para a empresa pensar sobre isso, quanto para quem trabalha para o lado do reclamante, entender esse processo demissional. Porque esse processo demissional pode fazer toda a diferença. E para quem acha que isso é uma coisa nova, né, muito nova, eu já escrevo, gente, há praticamente meu portal aí tem quase 15 anos já. Se vocês entrarem, vocês vão ver um artigo que, se não me falha a memória, eu escrevi em 2009, no gustavorocha.com, em 2009, falando do processo de demissão e a importância disso ser feito de uma forma correta. O tema não é novo. De outra banda, vocês podem dizer, tá, interessante, Gustavo, voltamos para a gestão. Não, isso é marketing. A empresa que quer se consolidar no mercado e o escritório que quer se consolidar no mercado, ele tem que criar diferenciais competitivos. Ele tem que criar, na verdade, diferenciais para que ele possa levar isso adiante. E aí, quando ele começa a querer criar esses diferenciais atrelados à marca, nós vamos lá na nossa parte lá do curso que vai falar sobre marketing, nós vamos abordar os dois lados. Quais são esses dois lados? É o lado do que tu pode oferecer. Então, quem trabalha para a empresa tem alguns tipos de produtos. Quem trabalha para escritório, para reclamante, tem outros tipos de produto. E depois nós vamos fazer aquilo que se chama do marketing eletrônico. Vamos abordar com alguns detalhes as principais redes sociais do mercado. Então, vamos trocar ideias aqui. Como é que eu posso e devo me posicionar no Facebook, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, inclusive naquelas redes que estão agora vindo com muita força, que a gente pode conversar, como o TikTok, por exemplo, e o próprio Kawaii. São redes sociais que são proibidas para os advogados? Não. Aliás, deixa eu deixar isso bem claro para vocês.
O código de ética não veda nenhuma rede social. A vedação está na forma que tu está lá dentro. A rede não é proibida. Então, uma das coisas que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de marketing jurídico, seja ele eletrônico ou não, é que existem muitas técnicas e muitas táticas para se chegar a algum objetivo. Mas o mais importante não é nem as técnicas e nem as táticas, é qual é o teu objetivo. Então, uma das coisas que, já levando aqui para a nossa ideia do final da aula, da última aula, que a gente está chamando aqui a nossa aula de planejamento ou de plano de negócios, a ideia é trazer para vocês o quê? Vamos supor que nessa aula sejamos todos que estamos aqui agora. O que eu espero de vocês? Uma conversa mais dedicada, entendendo um pouco mais do que vocês me contaram, para que vocês possam construir junto comigo e coletivamente, obviamente, nós possamos construir uma regra para vocês levarem para depois. Então, isso é muito importante, algo prático. Além disso, dentro das aulas, nós vamos trazer para vocês material que eu mesmo utilizo na consultoria. Então, eu vou dividir com vocês principalmente 2 documentos maiores, que são os documentos de fluxo. Eu vou explicar para vocês e vou dar para vocês, junto para vocês, né? Vou entregar para vocês um esboço inicial, na verdade, é um documento, não é em branco, porque são 16 páginas, então não é um documento em branco, mas ele é um documento de esboço para vocês poderem aproveitar e desenvolver o negócio de vocês. E também o esboço de planejamento estratégico, trazendo para vocês algumas ideias de como vocês podem trabalhar. Só que, claro, documento, ou como se diz a frase, né, o papel aceita tudo, a gente tem que colocar isso em prática. A gente tem que colocar, na verdade, o porquê, as ideias e assim por diante. Então, em linhas gerais, assim, para as nossas próximas, para as disciplinas que nós vamos falar, estas serão as abordagens. Alguns pontos ainda, né, e depois eu gostaria que vocês também se manifestassem, mas alguns pontos que eu vi que suscitam muitas dúvidas para quem está começando, principalmente em relação ao marketing. Tipo assim, o pessoal vai às vezes e coloca: Gustavo, eu tenho lá poucos seguidores, posso comprar seguidor? Não vale a pena. Não adianta tu ter 30 mil seguidores e o teu engajamento ser de 3 ou 4 curtidas. Então, o que tu precisa construir para construir uma audiência que te dê resultado? Tu precisa falar a língua dela e tu precisa te posicionar aonde ela está. E aí vem a diferença que a gente precisa deixar bem claro entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Quem atua para a pessoa física tem que definir quem é a sua persona. O que eu quero dizer com isso? Quem é o seu público-alvo? Então, por exemplo, um advogado que trabalha a pessoa física, reclamante. Isso é o produto dele? A inicial trabalhista, a ação trabalhista é o produto dele? Não. Ele tem que definir quem é que ele quer trabalhar. Aí 2 coisas são bem importantes. Se tu não começou o teu escritório ainda, ou seja, tu está do 000 mesmo, tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que começar a constituir um público-alvo possível. Gustavo, eu tive uma experiência na minha vida lá, acadêmica, ou de repente até mesmo profissional, antes de abrir meu próprio negócio. Eu tive uma experiência, por exemplo, com metalúrgicos. Eu tive uma experiência, daqui a pouco, com propagandistas. Eu tive uma experiência com telecomunicação. Eu tive uma experiência com bancários. Quando tu define esta persona, para onde tu quer direcionar, tu vai começar a criar os produtos que existem para aquela persona. Nós vamos falar aqui da 6ª, da 8ª hora do bancário. Tu vai chegar daqui a pouco e vai colocar a situação, sei lá, do metalúrgico e suas insalubridades. Tu vai falar daqui a pouco da situação dos propagandistas e a questão da relação deles com PJ ou no vínculo de emprego. Tu vai falar daqui a pouco de telecomunicações, da pessoa que ficava o dia inteiro em cima do poste. Tu vai falar sobre diversas situações, que é o dia a dia daquela pessoa. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que atuam para caminhoneiros. Então, eles falam do quê? Do cara dormir na boleia, da questão da hora extra, da questão da entrega do frete. Isso é o dia a dia dele. Mas eu sou um advogado reclamante, eu sou um advogado que atua, eu quero ficar atrás da minha mesa. Atrás da tua mesa tu não vai captar nada. Tu só vai captar efetivamente se tu estiver falando a linguagem do teu cliente. Então, é fundamental que dentro das estratégias de marketing,
a gente estabeleça o para quem. Aí, quando tu estabelece o para quem, tu começa a identificar sobre o que tu vai fazer. E aí tem várias técnicas. A exemplo de artigos. Tem que ser curto, não pode ser longo. O brasileiro, infelizmente, lê muito pouco. A nossa média de leitura no Brasil é muito baixa. Não chega, às vezes, a um livro por mês por brasileiro. Então, ela é muito, muito baixa mesmo. São raras pessoas que leem bastante, raras. A grande maioria não lê. Nós estamos aí, metade de março, e se tu perguntar para... Não entre nós, porque provavelmente vocês têm mais leitura, mas tu pergunta a senso comum quantos livros tu leu este ano. Talvez te digam um inteiro. Talvez. Eu estou terminando aqui o meu quarto já. E estou numa média muito baixa, porque esse ano está bastante corrido. Eu já tive épocas aí que a minha média de leitura mensal era acima de 5 livros. Ah, mas isso é impossível. Não é. Basta tu dedicar um tempo para isso. Tu tem que fazer disso uma rotina. E eu não leio só coisas técnicas, tá? Eu leio sobre diversos assuntos, até porque questões técnicas o tempo todo tu enjoa. Não é positivo. E também tu tem que ler sobre outras coisas para abrir teus horizontes. Mas uma questão importante dentro do marketing, então, é entender que nós temos uma média baixa de leitura, escrever artigos sem juridiquês, artigos leves, artigos com palavras mais do cotidiano, isso ajuda muito no processo. Utilizar as hashtags, para quem não sabe, hashtag é o jogo da velha, né? Que utiliza e faz a indexação nas redes sociais, é bastante positivo. Então, isso é um outro ponto bastante relevante. Outro ponto importante que está agora na hype, né, no movimento aí mais alto possível, que é a questão dos podcasts. Então, arquivos de áudio é algo que, se tu fizer curto, vai dar um ibope gigante. Ninguém também gosta de ouvir, né, muito longo, a não ser que o conteúdo seja muito relevante. Então, às vezes, se tu fizer um podcast, por exemplo, um pouco mais longo, sei lá, 10 minutos, tu pode pegar e pegar pequenos fragmentos dele e largar nas redes sociais para chamar a pessoa para aquele, né, conteúdo maior, que é o famoso, né, que no YouTube todo mundo já ouviu falar, que são os cortes. Tu pega um vídeo de 3 horas e corta em vários pedacinhos de 3 minutos, 2 minutos, e assim por 5 minutos, e as pessoas se interessam e vão ouvir o podcast grande. Na advocacia não é diferente. Só que na advocacia a gente tem que se dar conta que se tu passa muito de 1 minuto e pouco, 2 minutos, o assunto já não ajuda muito, porque quem é que gosta de falar sobre as questões do direito? Quem é do direito? A maioria das pessoas não gosta de falar sobre isso. Então a gente tem que ter a clareza de nosso público-alvo, tem que ser algo muito direto, muito objetivo, que é a questão do podcast. E por fim, neste aspecto aí de marketing, nós temos também a situação do vídeo. Então, nesse sentido de vídeo, eu acho que é bem válido a gente sempre focar em ter um canal do YouTube. O escritório de advocacia tem que ter um canal no YouTube para poder fazer o seu dinamismo e, com isso, desenvolver cada vez mais a entrega a partir de vídeos. A tendência, inclusive falando de metaverso, de outras situações, é nós termos mais vídeo e áudio do que qualquer outra coisa. Inclusive, uma das dicas que eu vou passar para vocês depois na parte prática de tecnologia vai ser a gente não digitar mais, porque hoje os serviços de voz já estão muito bons e dá para fazer muita coisa só no áudio, só falando e a máquina escrevendo. Inclusive, ela é muito boa, ela está com uma dinâmica realmente muito boa. Bom, queria trazer para vocês, então, esse briefing dos principais pontos que nós vamos abordar nas nossas próximas, no curso, né? No curso que vai ser promovido agora a partir das próximas semanas. De novo, convidá-los para a questão prática, venham para essa questão prática, aproveitem essa questão prática. Isso faz muita diferença. Se vocês trouxerem elementos práticos, como eu mostrei aqui, eu consigo trazer para vocês respostas mais objetivas e mais diretas. E com isso, fazer uma entrega um pouco maior. Bom, Felipe, quer comentar alguma coisa, trazer algumas informações? Não sei se alguém quer colocar também algum ponto que gostaria que eu já desse algum insight, para a gente aproveitar o nosso tempo aqui.
Bem à vontade, gente. Maravilha. Gustavo, eu vou falando aqui, mas se o pessoal quiser fazer algum comentário, alguma coisa, aí eu Claro. dou uma abertura aqui e aí eu volto com você, né? Tranquilo. Mas, cara, muito bom, né? Eu já estava pensando aqui em fazer um requerimento de exoneração e reativar meu AB para a gente fazer, porque parece que te escutando, né? A gente parece que fica um pouquinho mais fácil as coisas, né? E essa é a ideia mesmo, né? A gente entender como é o caminho mesmo, né? Algumas ideias para implementar. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado pela presença de todo mundo. Seguinte, todo mundo aqui sabe, quando a gente divulgou isso, né, lá no Instagram, tudo, né, foi um evento para o Gustavo apresentar o conteúdo, apresentar o conhecimento dele, o que ele tem para passar para vocês. Até a partir da próxima semana, como eu já venho noticiando, a gente vai dar início às aulas dele lá na academia, tá? Fica aqui um pouquinho comigo só para vocês entenderem como é que vai funcionar, tá? Para não gerar nenhuma dúvida, tá? Seguinte, as aulas vão ser toda segunda-feira, né, às 7h30 da noite, o mesmo horário do evento de hoje, todas as segundas-feiras, e todas vão ser ao vivo, né, porque conversando com o Gustavo, né, inclusive foi ele mesmo que propôs, né, Gustavo, que fosse dessa forma, para ser mais dinâmico mesmo, né, as aulas têm que ser dinâmicas, ele queria muito contar com a participação de vocês, para que vocês apresentem a realidade de vocês do dia a dia, para que ele possa trabalhar em cima dessa realidade de vocês. Então, a ideia é essa. Porque não é... Para quem já conhece a academia há um tempo aqui, sabe que a gente se preocupa... não. Claro que tudo começa a teoria, né? Mas a ideia aqui é partir de um ponto que a gente já conhece um tanto da teoria e partir para a prática mesmo, né? Quem assiste as minhas aulas também de prática trabalhista vê isso também nas aulas. Enfim, então a academia é toda voltada para isso. Então não poderia ser diferente com o Gustavo, tá? O Gustavo também vai apresentar um conteúdo muito prático e tentar resolver, né, dúvidas e problemas de todo mundo aqui. Bom, o Gustavo detalhou praticamente tudo, acho que foi tudo, né, que ele ia falar, mas só para pontuar para vocês e ficar muito claro, tá? Na verdade, vão ser 5 aulas, tá? 5 segundas-feiras, então vocês vão ter um mês de acesso a esse conteúdo, tá? E a gente fez uma vez por semana para que vocês possam ter aquele conteúdo, porque vai ser uma aula de 2 horas, então é uma coisa meio cansativa mesmo, então se fosse todo dia, né, Gustavo, ia ser muito cansativo. Então vai ser uma vez por semana para que vocês absorvam aquele conteúdo, possam pensar durante a semana, voltar na próxima segunda-feira com novas dúvidas, novas ideias na cabeça, tá? E essas aulas vão envolver basicamente, na primeira aula, gestão, finanças, abertura da sociedade em função dos sócios. Gustavo, se eu estiver errado, você me corrige, tá? Tranquilo. Na segunda aula, então, o Gustavo vai falar de gestão, de financeiro, vai falar também sobre softwares para poder ajudar em todas essas questões, né? Estruturação de sociedade, tá? Na aula número 2, vai ser toda voltada à tecnologia, tá? Na aula 3, marketing jurídico, tá? E aí vai ter marketing jurídico eletrônico, né? Na academia, quem faz parte da academia sabe que a gente tem um módulo específico de marketing jurídico digital lá. Só que eu conversei com o Gustavo sobre isso, tá? E assim, o módulo que a gente tem lá é outra proposta, tá, gente? Porque lá, o que foi explorado? A gente tem um curso com 3 professores, e lá foi explorado muito mais a questão do posicionamento na internet, a questão do Google Ads e do Facebook Ads, né, para advogados que querem atuar. Eu sei que o Gustavo ele vai dar uma outra visão um pouco do marketing eletrônico também. Né, ele vai falar o que é marketing jurídico, ele vai explicar o que pode, o que não pode, à luz do código de ética, não é isso, Gustavo? Exatamente. Né, isso. Vai falar um pouquinho das redes sociais também, vai apresentar para vocês cases, né, de sucesso, cases práticos de sucesso, tá? Na quarta aula, eu não sei se o Gustavo vai estar com a gente, vou deixar bem a critério dele, mas na quarta aula, quem vai vir dar a quarta aula para vocês é o Dr. Iboti Oliveira Barcelo Júnior, tá? Do Iboti Advogados Associados. Inclusive, é um cliente do Gustavo, foi o Gustavo que me apresentou, porque eu conversei com o Gustavo, falei, Gustavo, eu quero, dentro desse curso, apresentar uma aula sobre nichos da advocacia trabalhista. Eu quero que o pessoal, porque o Gustavo falou aí, né, sobre a questão da persona, né? Então, não é simplesmente vocês terem advogarem para reclamante, né? Vocês terem a persona. Então, tem advogados que trabalham especificamente para bancários, com termos específicos de bancários, tem advogado, o Gustavo falou da questão dos caminhoneiros, né, Gustavo? Enfim, sim. Então, nessa aula 4, vai vir o Iboti, né, que é um advogado super experiente, o escritório dele tem atuação, né, em vários estados. Eu conversei pessoalmente com o Iboti,
né? Conversei para ele, eu passei para ele o que eu queria, eu alinhei com ele o que eu queria para vocês, né? Então ele vai trazer, vai apresentar nichos, né? Para que na próxima, que daí vocês passem uma semana pensando sobre isso, né, maturando essa ideia toda, para que na próxima semana, de repente, vocês se despertam para algum interesse específico para um nicho desse, vocês estão começando, de repente, que é para ti, para um nicho, pô, legal, eu vou começar a entender um pouco desse nicho. E daí, na última aula, que é daí com o Gustavo, falar sobre prática de tecnologia e marketing, falando um pouco sobre esse plano de ação, né, esse plano de ação. E aí vai ser uma aula em que vocês já vão ter, já vão vir com os nichos, né, de advocacia já presentes na cabeça de vocês também. Então, isso foi estruturado, né, para que realmente, enfim, seja o mais proveitoso possível para vocês, tá? Bom, tem algumas pessoas aqui que não são da academia, acho que a maioria que passou por aqui, pelos nomes, a gente até vim conversando com o Yuri, realmente não são da academia. Quem já é da academia sabe, né? Na academia a gente tem 2 planos, um mensal e um anual, tá, gente? Esses módulos que são exclusivos, são módulos bônus, né? Que a gente já teve de marketing por digital, já fizemos um módulo de cálculos trabalhistas, e agora vai vir esse módulo de gestão de escritório. Esses módulos são exclusivos do plano anual, tá, gente? A gente tem um baita conteúdo lá, são mais de 80, agora são mais de 90 aulas, eu acho, mais de 80 horas de aula, para módulo anual, para plano anual, para plano mensal, tá? Mas os módulos bônus são todos o plano anual, porque a única diferença, não tem diferença de preço no mês, inclusive, é o mesmo preço, tá? É R$ 39,90, é o mesmo preço. A única diferença é que quem está no plano anual se compromete com a gente por mais tempo, a renovação é sempre anual, né? Quem está no plano mensal fica mais à vontade para poder cancelar a hora que quiser no mês, tá? Então, a gente criou o plano mensal justamente para quem ainda não conhece a academia, que de repente quer experimentar, quer ver, quer passar mais do que os 7 dias gratuitos, quer ficar um tempo lá, beleza, não tem problema nenhum, e a gente disponibiliza dessa forma. Para a gente não muda nada, é o mesmo preço, para vocês também não muda, é o mesmo preço, tá? Mas para quem fica mais tempo com a gente, quem se compromete realmente, a gente bonifica dessa forma, vai ganhando os módulos bônus. Quem está na academia desde julho do ano passado, a academia tem menos de um ano, vai fazer um ano agora em julho. Quem está com a gente lá desde o início sabe que a gente vem criando novos módulos e o pessoal do plano anual sempre vem ganhando novos conteúdos, tá? A gente não deixa o pessoal, né, do plano mensal, claro, também, né, só, né, chupando o dedo, como se diz a história, né, porque também é sacanagem. A quarta aula de nichos da advocacia trabalhista, o pessoal do plano mensal vai ter acesso também, tá? Mas é só essa aula. A gente depois vai disponibilizar essa masterclass lá gravada e o pessoal do plano mensal vai poder vir na quarta aula, na segunda-feira, para poder assistir a essa aula, tá bom? Mas todas as outras aulas com o Gustavo vai ser apenas para o plano anual. Tá bom, gente? Bom, o Yuri deixou aqui o link, né, de acesso aqui no chat, né, onde tem todas as informações da academia. Se vocês quiserem qualquer tipo de dúvida, né, podem lá acessar. Inclusive, lá tem um link para acesso direto ao WhatsApp do Yuri, né, que é o meu parceiro aqui, e ele faz toda a parte de suporte também, tá, para vocês. Então, qualquer dúvida também entre em contato com ele, beleza? Gente, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui para o Gustavo, né? A Tati comentou aqui que a academia é ótima. Muito obrigada, Tati. Conheço a Tati há um tempão também, nas redes. E eu acho que não tem mais... Oi, alguém quer falar? Evelyn. Só uma dúvida. Eu vi que você disponibilizou um link antes dessa aula de hoje, e eu queria saber se esse link vai continuar disponível caso eu queira, ou alguém queira antecipar uma dúvida para o Gustavo. Sim, veja só, Evelyn, o link, eu não sei, é da página da Masterclass? Você chegou a acessar esse link? Não cheguei a acessar, não. Quando Mas foi eu vi que você mandou no Telegram, não foi? Hoje? Eu acho que foi ontem, se não me engano. Ontem? Deixa eu Tá, dar uma olhadinha. hoje foi um link do WhatsApp, que é o grupo exclusivo da Masterclass, então a gente vai manter esse grupo ainda por um tempo para o pessoal tirar dúvida, inclusive eu vou deixar até para o Yuri, viu, Yuri? O Yuri deixar aberto ali os comentários um tempinho, para quem quiser tirar alguma dúvida lá, tá? Mas a gente vai deixar só um tempo, né? Porque senão o pessoal incomoda, né, todo mundo, então a gente deixa um tempinho lá só para o pessoal tirar dúvida, tá? E esse link, Evelyn, é do canal do WhatsApp, tá? Então, quem quiser acesso a informações, pegar dúvida e tal, é por esse WhatsApp, tá? E teve o link que eu disponibilizei ontem, que é o link da página da Masterclass, tá? Ela vai ficar ali disponível por um tempo ainda,
né? Foi mais para a gente colher os e-mails das pessoas interessadas e manter a comunicação com elas, tá? Então, eu acho que nesse momento agora o mais importante, ali, vai ficar acesso, pode se inscrever se quiser, porque daí entra na nossa lista de e-mails, toda a parte de comunicação ele vai receber os e-mails também por esse link, mas se puder vir também para o WhatsApp vai ser melhor, porque durante essa semana a gente vai fazer a comunicação para o pessoal, né, antes de começar a aula na próxima segunda-feira. Tá bom, Evelyn? Felipe, eu acho que a Evelyn está falando do formulário do Google Forms. Ah, tá, beleza. O link, tá, do formulário. Eu até ia falar sobre ele, viu, Gustavo? A gente compartilhou, inclusive foi a pedido do Gustavo, né, porque ele quer direcionar o máximo possível o curso para vocês. Então, lá no grupo de alunos da academia, eu disponibilizei um link, tá, com acesso a um campo em branco, né, e perguntando para vocês o que vocês gostariam de ver nesse curso do Gustavo, tá? Aí vocês, gente, tem linha à vontade ali, vocês podem dizer o que vocês querem ter lá, o que vocês buscam, qual é a necessidade de vocês, enfim, tá um campo livre para vocês informar o que vocês quiserem ali. Com base nas informações que vocês colocarem ali, o Gustavo vai adaptar, né, as aulas para atender a essas necessidades. Foi isso, Evelyn? Foi isso mesmo, acabei de achar aqui o formulário. Ah, pronto. O Alan está perguntando, eu não vi esse formulário. O Alan, esse formulário, não sei se o Alan é aluno da academia, mas esse formulário, Alan, está no grupo da academia, tá? Porque acontece, como as aulas vão ser para os alunos da academia, né, quem já estiver no plano anual, quem vier se inscrever, quem for do plano mensal, fizer também a migração, enfim, a partir da próxima segunda-feira, quem estiver no plano anual vai assistir às aulas. Então, lá no grupo da academia, no grupo de alunos, que é no Telegram, a gente disponibilizou esse formulário para o pessoal descrever ali qual é o interesse que tem, tá? Em relação ao curso. Tá bom, Alan? Então, não vai ser disponibilizado no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp, a gente vai deixar um pouquinho aberto lá para vocês tirarem todas as dúvidas, se tiver alguma dúvida ainda, em relação ao curso do Gustavo, tá? A academia. Beleza, pessoal? Mais nenhuma dúvida? Só informar que tu falou que ia ficar disponível por um mês, né, o curso, e ele vai ser durante um mês, mas ele fica disponível para todos os alunos da academia depois, né, que vão ficar gravadas as aulas. Perfeito. Todas as aulas vão ser gravadas, vão ser ao vivo, mas as aulas vão ser gravadas e vão ficar disponíveis para os alunos, como todos os módulos, né? Porque para mim já é um pouco lógico isso, mas o Yuri está correto, tem que especificar mesmo para não gerar nenhuma dúvida. Beleza, gente? Ok? Pessoal, então é isso. Gustavo, eu só tenho que te agradecer pela aula de hoje, porque foi uma aula, né? Começou hoje praticamente o curso. Então, pela apresentação de tudo, né? Um prazerzaço conhecer você pela internet. Eu tenho conhecido muitas pessoas pela internet, né? A internet tem essa vantagem, né? De a gente conectar as pessoas, né? E eu tenho conhecido pessoas muito legais na internet. Então, graças a Deus, pela internet a gente está conseguindo viabilizar esse trabalho, né? Então, assim, inclusive eu vou pedir um favor, né? Para quem está aqui, quem gostou, quem se sentiu, né? Ajudado aí pelo Gustavo de alguma forma, né? Tira um print aqui da tela, né, marca a gente lá no Instagram, né, marca o meu perfil, marca o do Gustavo. Gustavo, seu perfil? Todos eles é consultor Gustavo Rocha. Consultor rede. Gustavo Rocha. Marque a gente lá, tá? Digam se vocês gostaram, né? Digita o arroba de vocês aqui nos comentários, o pessoal copia e... Eu tenho aqui um... Eu vou colocar o meu aqui. Meu filho Felipe Kakimoto, e o do Gustavo é o consultor. Boto para vocês aqui, até eu copiei aqui. Consultor Gustavo Rocha. Isso. Tudo junto, né? O Gustavo, pronto. O Gustavo já... Botei aqui, já. Maravilha. Tá, pessoal? Então eu peço esse favor para vocês também. Se gostaram, marca a gente, né? Comenta em algum canal por aqui se vocês gostaram da Masterclass, porque isso ajuda a gente, ajuda a divulgar também a quem precisa. Se vocês conhecerem colegas que também estão começando, que precisam também dar esse passo, que queiram conhecer, se orientar um pouco nessas questões, né? Divulga o curso, ajuda a gente que daí com isso a gente também vai estar ajudando mais pessoas, tá?
Então é isso, pessoal. Obrigado por todo mundo. A gente vai mantendo as informações, vai passando as informações para vocês e a gente se vê na próxima segunda-feira, não é isso, Gustavo? Às 19h30. Esse horário, 19h30. Aqui mesmo na plataforma do Zoom. Perfeito. Beleza? Então tá bom. Boa noite a todo mundo. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Bom descanso, uma boa semana. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.